Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje não está na carta aos Filipenses, mas nós vamos citar versículos que explicam o que Paulo quis dizer com morrer é lucro para o cristão. O versículo de hoje está em Mateus, capítulo 10, versículo 38. E o próprio Jesus diz assim: E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É muito crente sem cruz querendo ser cristão. Esse evangelho de sofrimento não é bem visto no meio evangélico. Todos querem o céu, mas ninguém quer morrer. E eu não estou falando de forma literal, mas de morrer para os prazeres deste mundo. Às vezes eu penso que essa geração quer que o céu seja aqui, uma terra renovada. Deve ser por isso que eles brigam tanto por política e trabalham tanto para conquistar uma vida material que lhes traga estabilidade. E quando alguma coisa vai contrário, eles se desesperam. A Bíblia parece contrário a tudo isso e por isso nós pulamos alguns textos e escolhemos apenas aqueles que nos interessam. O Paulo, que disse aos Filipenses que morrer era lucro, também deixou claro para outros povos e para nós o seguinte: Atos capítulo 14, versículo 22, ele saiu pregando e fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu poderia passar o dia citando versículos que nos esclarece que o céu e toda a sua glória é a recompensa daqueles que saíram de uma grande tribulação, como diz lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Não estou dizendo que vamos desejar o sofrimento ou que vamos ficar felizes com a dor. Nós não somos masoquistas, mas temos que entender que a cruz ela é inevitável para o cristão. O cristão que vive para Cristo certamente pode morrer por ele. Os mártires foram até o fim. Eles sabiam que se Deus quisesse os livrar da fogueira, da cruz, dos leões no Coliseu, Deus tinha poder para isso. Mas se ele não quisesse, estava tudo bem, porque ele era poderoso para ressuscitá-los. Os próprios amigos de Daniel, quando não se dobraram diante da estátua de ouro, eles disseram ao rei: se o Senhor quiser nos livrar, ele pode fazer isso. Se ele também não quiser nos livrar, tá tudo bem, mas nós não adoraremos a sua estátua. Essas pessoas tinham convicção do que elas acreditavam e por isso elas deram a vida por amor a Deus. Se você ler o versículo seguinte ao versículo de hoje, você vai entender que Jesus, na verdade, quer fazer uma troca. Se você lhe entregar essa vida, ele lhe dará a vida eterna. Ou seja, com Jesus é vencer ou vencer. Pois com ele, quem perde,
acha, quem perde ganha. Como diz lá em Mateus capítulo 10, 39, que é o versículo depois do versículo de hoje. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Por isso que para o cristão, morrer sempre será lucro. Porque na verdade a gente não morre, a gente dorme um sono e a gente será ressuscitado no dia quando Jesus voltar a essa terra. Isso falando da morte literalmente. Mas existe um morrer diário que o cristão passa. Nós abrimos mão de muita coisa todos os dias. Quando a gente escolhe Jesus, a gente está abrindo mão de muita coisa nesse mundo. Nós estamos morrendo para esse mundo. Por que Paulo não tinha medo da morte física? Porque ele já tinha morrido lá na estrada de Damasco. Aquele Saulo não existia mais, morreu ali naquele encontro com Jesus. Agora, como ele mesmo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E por isso, ao morrer degolado, ele se entregou. Ele não lutou contra isso porque esse mundo já não interessava a ele. Ele estava certo que seria ressuscitado, por isso que ele diz, eu combati o bom combate, terminei a carreira. Então ele tinha convicção do que tinha feito, entende? Então por isso ele estava tranquilo. É assim o viver do cristão. Por isso, no meio dos açoites, das perdas, das prisões, das algemas, isso não importava para Paulo. Mas para nós que estamos muito vivos, tudo é problema. Tudo a gente acha ruim, tudo a gente reclama, tudo a gente murmura, porque a gente está muito vivo. Porque a gente quer muito essa terra, porque a gente quer muito vencer aqui, porque a gente quer muito as coisas dessa terra. A gente trabalha para conquistar as coisas dessa terra. Claro que a gente pode usufruir desta terra, porque Deus nos deu o domínio sobre essa terra. Ele nos confiou esta terra. Mas nós não podemos viver em função dela, uma vez que o pecado entrou nesse lugar e contaminou tudo. E não adianta você lutar pensando que esse mundo vai ser restaurado e que tudo vai se resolver, e que nós não teremos mais inflação, e que nós não teremos mais desemprego, a fome vai cessar, as guerras vão parar. Não existe isso. Profeticamente não existe isso. Não vai acontecer isso. Nós sabemos que estamos caminhando para o fim. E a nossa vida aqui é muito passageira. E não tem isso de, eu acho que vou ver até 80 anos. Muita gente jovem está morrendo. E sem explicação. Então não existe isso mais de idoso morre e jovem fica vivo. Não existe isso mais. Então a nossa vida ela é muito passageira e nós estamos agarrados a esse mundo. Como uma mulher de Ló, a gente está olhando para trás o tempo todo, a gente quer ficar aqui, nós queremos as coisas daqui. Se você continuar assim, quando esse céu se rasgar, Jesus não vai conseguir arrancar você daqui. Porque você dedicou sua vida a isso aqui. Você viveu em função disso aqui. Você condicionou tua felicidade a isso aqui. Nós precisamos nos desapegar. E tantos problemas vêm à nossa vida justamente para a gente desapegar. E nós perdemos muitas coisas nessa terra para a gente desapegar. E muitas pessoas maravilhosas vão embora para a gente desejar também um dia se encontrar com essas pessoas. Tudo aqui é muito passageiro e a gente precisa desejar coisas eternas. Precisa parar de desejar o que os nossos olhos veem. E lutar pelas coisas espirituais. Quanto dos teus pedidos tem a ver com o espiritual, tem a ver com o céu? Aposto que a maioria dos teus pedidos é com relação a essa terra, somente isso aqui, para que Deus conserte tudo, para que Deus resolva, para que Deus traga isso, para que Deus faça aquilo, para que Deus mande isso. E quando vem a aprovação e quando vem a dificuldade, a gente não pede forças a Deus para aguentar. A gente quer que Deus tire, que Deus nos livre, que Deus nos poupe, que Deus faça com que passe logo.
Não existe isso. A nossa oração deveria ser: Senhor, me dá forças. Não permita que essa provação me faça desistir. Segura na minha mão para eu aguentar. Me carrega no colo. Renova as minhas forças. Coloca as palavras certas na minha boca para que eu não murmure. Ajuda-me a ver o lado bom de tudo que está acontecendo, para que eu possa te glorificar no meio da dor, para que eu veja que eu só estou de pé no meio da guerra porque tem um Deus que me sustenta. Porque diante de todas as perdas eu ainda estou de pé. Eu ainda consigo te louvar, porque o Espírito Santo me coloca de pé. Você precisa, como Paulo, entender que a vida é para ser vivida, para fazer a vontade de Deus. Assim como a vida de Jesus foi, a nossa também tem que ser para a glória de Deus. E se morrermos trabalhando em Cristo, a morte será um lucro. Nós descansaremos das nossas lutas, das nossas dores e aguardaremos num camarote a volta de Jesus, onde receberemos um novo corpo e iremos para um lugar onde, aí sim, não passaremos pelas privações, pelas provações desta vida. Que Deus te fortaleça, que Deus te sustente, que como Paulo você aprenda que você está passando pelo que está passando porque você escolheu viver para Cristo. E quem escolhe viver para Cristo, morrer é lucro. Aprendeu a morrer todos os dias para esse mundo e viver para uma pátria superior. Vamos orar? Deus querido, manda forças. Deus querido, manda anjos. Deus querido, manda o teu Espírito Santo. São dias difíceis. Estamos nesse deserto, com vontade de voltar, com vontade de desistir. A terra prometida parece tão longe. As dificuldades são tão grandes, Pai. Mas quando a gente eleva os nossos olhos acima dos montes, a gente vê de onde vem o nosso socorro. A gente vê essa nuvem enorme que cobre o teu povo e que sustenta. E daí do céu vem as boas dádivas. Quando a gente pensa que não tem de onde vir, vem do céu. O maná chega do céu. A tua graça vem do céu e nos encobre, e nos restaura, e renova as nossas forças. Mas é tão difícil, Pai. Jesus já esteve aqui, já se vestiu da gente. Ele sabe como é difícil viver nesse mundo. Estamos cercados de pessoas tão difíceis de conviver. Nós muitas vezes cedemos, nós também somos pessoas difíceis, Pai. Nós pecamos, erramos. Nós não sabemos quanto tempo vamos aguentar, mas o Senhor sabe. E por isso nós te pedimos, nos sustenta, Pai. Que a gente morra todos os dias um pouquinho para esse mundo. Para que a gente viva somente para a tua honra e tua glória. Ajuda o teu povo a se desapegar, se desprender de tantas coisas nessa terra. Tira toda a vaidade da gente, Pai. E nos ajuda a sermos missionários como Paulo, a gastarmos a nossa vida pregando o Evangelho, levantando pessoas, mandando mensagens para um, para outro, fortalecendo um, fortalecendo o outro. Que haja prazer nesta missão, na certeza de que nós queremos que essa mensagem seja pregada a todo mundo o mais rápido possível para que a gente volte para casa. Ajuda o teu povo, envia o Espírito Santo. Sem ele a gente não consegue, Pai. Sem ele a gente não consegue nem se manter no caminho. Ele é o azeite da nossa lamparina, que clareia o nosso caminho e que nos ajuda a esperar o noivo.
Venha sobre nós, Espírito Santo, e ajuda o teu povo a ressignificar muitas coisas que eles estão passando e que eles estão murmurando, que eles possam, diante dos problemas, pedir apenas ao Senhor forças para aguentar. E o Senhor entrará com eles na fornalha ardente, e o Senhor entrará na cova dos leões, e o Senhor estará com eles no Coliseu, até o último momento, como o Senhor disse no Salmo 23, que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará conosco. Que bom saber que o Senhor anda conosco. É muito ruim passar por sofrimentos, mas segurando na tua mão é possível, e por isso nós te pedimos, não saia de perto nem de dentro. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.